Oi, turma. Do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, O Espírito Miramês, no capítulo 18, A Comunidade Franciscana, na terceira parte. Frei Luís nada quis acrescentar. Disseu. No canto evangélico, muito de seus companheiros choravam baixinho e as mulheres ainda mais. Francisco rejubilava-se, de alegria pelo companheiro que não perdera a sua lúcida memória, a capacidade de guardar nos arquivos da mente os tesouros da vida. Quebrando o silêncio, Francisco falou com entusiasmo. Meus irmãos, na palavra de Paulo apóstolo está todo o nosso empenho de fazer o amor o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Quem fugir dessas diretrizes fugirá de nós, senão de Deus e de Cristo. O amor é verdadeiramente o supremo dom e quem o desconhecer nunca encontrará Jesus. Esperamos que todos reconheçam o amor de que falamos e que saibam compreender as suas mais sutis divisões para que possamos viver na plenitude da sua paz. É que já estamos envolvidos nessa atmosfera de amor, devemos dizer com toda a sinceridade do nosso coração que quem ama na posição que Cristo amou e nos ensinou a todos pelo exemplo como devemos amar, não tem pai, não tem mãe, não tem irmãos de sangue, não tem escravos, não tem senhores, todos somos filhos do mesmo Pai. O Pai que estás nos céus, e todos, sem exceção, somos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. As notícias da ordem dos irmãos menores e de suas regras de vida corriam o mundo. Era de se notar o interesse de muita gente em conhecer a comunidade, bem como Francisco de Assis. A cidade de Assis ficou famosa e as pessoas vinham de muitas partes do mundo, de toda a Itália, França, Alemanha, Portugal, Espanha, e não faltava quem viesse até o Oriente. Até do Oriente. A cada dia que se passava, volumava-se o número de discípulos, integrando-se a ela grandes nomes, desde que obedecessem às regras estabelecidas. O plano maior de Francisco e seus cooperadores era trazer o Evangelho de Jesus à vivência das criaturas. Era desprendimento sem miséria, amor sem apego e perdão sem conivência. Era fraternidade com respeito, caridade com discernimento e divisão dos bens nos lugares apropriados. E sempre trabalhar para viver do suor do rosto. Era liberdade com responsabilidade, alegria nas coisas santas e energia sem violência. Era compreender e escolher bem, sem ostentação. Gente, eu não vou nem continuar. Olha só, presta bem atenção nessa fala, né? O que era a ordem franciscana? O que era essa nova ordem religiosa? Completamente o oposto do que a Igreja Católica vinha pregando. Completamente oposto. E esse homem não foi pego pela Santa Inquisição, ou seja, proteção excelsa. Né, proteção dos bons amigos espirituais e do próprio Jesus, que tinha dado a Francisco uma missão e tanto. A igreja podia continuar e era necessário continuar. Ninguém queria acabar com a Igreja Católica Apostólica Romana. Só que era um passo muito grande. São mudanças na raiz da católica. Olha só o que ele fala. O plano maior de Francisco e de seus cooperadores era trazer o Evangelho de Jesus à vivência das criaturas. Realmente seguir Jesus e não ficar ouvindo que alguém representa Deus e que é para seguir aquele alguém. Não, não é para seguir aquele santo padre, é para seguir Jesus, é tirar o poder da mão, né? O poder da mão de um cara, de um ser que está ali representando Deus, representando Jesus, como eles dizem, e colocar no lugar devido à importância de Jesus. É ele que nós temos que seguir. Olha só, olha o tamanho da reforma que ele tem que fazer ali. Era o desprendimento sem miséria. Você não precisa ser miserável, você não precisa passar fome. Você só tem que se desprender. Você tem os bens materiais, você pode usar. Você não pode abusar. Então, desprender, eu tenho um armário cheio de livros, eu uso esses livros. Agora, o que eu não posso é falar, ninguém bota a mão nos meus livros, são meus.
Eu não vou ler esses livros para ninguém, são meus, é meu conhecimento. Então, isso você está aprendendo. O que ele pede para você se desprender. A hora que meu corpo não estiver mais aqui, que eu desencarnar, que o meu espírito voltar para o plano espiritual, eu não vou levar meus livros. Então eu tenho que me desprender. Estou usando. Comprei, paguei, estou usando. Mas eu não preciso me apegar, né? Filho, pai, mãe, eu não tenho que me apegar. Eu tenho que me desprender. Eu posso amar, eu posso respeitar, mas eu não preciso ficar apegado. Coisas que lá dentro, na Igreja Apostólica Romana, não existe. Existe o apego pela riqueza, existe o apego, né, que você tem que respeitar pai e mãe. Quer dizer, hoje em dia a gente está vendo casos aí de pai que estupra filho, e ainda assim você deve obediência ao seu pai. Quantos naquela época não faziam coisas absurdas dentro da família? Mas você estava embaixo daquelas ordens, você fica ali. Tá bom ou tá ruim, mas você tem que ficar ali. Você não pode se desprender da tua família. Se você se desprender da tua família, você é uma ovelha desgarrada. O errado é você. Então aqui ele está falando, é para se desprender sim. Não significa não dar importância, não significa não usar, não significa não ter contato. Significa desprender. Ninguém é de ninguém, ninguém tem nada. Nós temos tudo emprestado. Olha o que ele está falando aqui. Amor sem apego. Perdão sem conivência. Eu perdoo aquele cara que me roubou, porém eu não vou ser conivente ao furto dele. Eu perdoo a pessoa que matou a outra, mas eu não vou ser conivente com ela e dizer que tá tudo bem. Ela vai ter que ser punida diante do rigor da lei. Então eu estou vendo a corrupção, eu vou ser conivente à corrupção? Não. Eu vou perdoar, porque quem está cometendo o crime da corrupção certamente vai pagar por isso. Então eu quero limpar meu coração. Eu não vou ficar aqui, filho da mãe, tá me roubando, né? O cara corrupto. Não. Eu vou limpar meu coração, porque eu sei que a lei de Deus vai ser feita. Mas eu não vou ser conivente. Se eu puder, né, denunciar a corrupção, se eu puder fazer algo para evitar a corrupção, eu também tenho que fazer, porque não é só o mal que faz mal. A falta do bem também é mal. Era fraternidade com respeito, caridade com discernimento e divisão dos bens nos lugares apropriados. Lugares apropriados, divisão de bens nos lugares apropriados. Pode ser que tem gente que pegue isso daqui e fale assim, tá vendo? Se você tiver 2 carros, você tem que dar um. Lógico que não. Divisão de bens é do tipo caridade. O óbolo da viúva, lembram disso? Passagem evangélica, né? Se você tem sobrando, não é esmola, mas se você tem sobrando, você pode dar para o outro sim. Se você não der, é egoísmo. Então, eu tenho 2 lanches, tô comendo numa lanchonete, pedi 2 lanches para mim. Gulosa que eu sou, eu cheguei lá com fome, eu falei, eu quero 2 lanches. Passou uma criatura ali pedindo esmola, pedindo comida. Eu posso estar com a fome que for, mas tirar um lanche meu e dar para o outro não vai me fazer falta. Até porque quem geralmente tem dinheiro para 2 lanches tem para o terceiro. Agora tem gente que vai usar isso daqui e vai falar assim, tá vendo? Ele era comunista. Não, ele não era comunista. Ele era bom. Ser bom é uma coisa, né? Aí ele fala assim, e sempre trabalhar para viver do suor do rosto. Ou seja, o que você agregar materialmente é devido ao seu trabalho. Francisco não falou que você tinha que se inscrever para programas de governo e ficar mamando na teta de governo. Dependente de governo, não. Ele falou, vai lá, trabalha com teu suor, você ganha e compra e paga aquilo que você precisa para o seu sustento. Isso significa desenvolvimento, isso significa riqueza de espírito. Não ficar dependendo de órgão de governo, nem de igreja, nem de caridade de ninguém. Você passar por uma situação pontual de necessidade é uma coisa, mas as pessoas começam a se esconder atrás dessa pontualidade casual para depois ficar se mendigando por aí afora, se vitimizando. Isso aos olhos de Francisco de Assis, que é representante de Jesus nesse momento de transformar a igreja,
transformar esses ensinamentos que foram desviados de acordo com a vontade da Santa Igreja e o seu clero, ele está trazendo de volta o ponto central de Cristo. Fazer ao próximo o que gostaria que fizesse a você. Amar a Deus sobre todas as coisas. É isso. Ele só veio propagar mais uma vez os ensinamentos de Cristo. Então, não vou nem continuar o texto, porque eu acho que a parte principal, já nesse contexto, são os ensinamentos de Francisco de Assis, aos quais ele veio responsável em dar continuidade aos ensinamentos do próprio Cristo.